versículo 1. 2 Pedro 1, 1. Rapidão, alguém? Procurando, pastor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Betinha. Simão Pedro, vírgula? Servo. Faça um círculo. Lembre-se, estamos estudando essa palavrinha preciosa. É uma palavra maravilhosa. Quero que vocês saibam disso. Gostaria que ao final todos estejam desejosos de ser servos de Jesus Cristo. É precioso demais. Eu não deixo este mundo sem ser servo. Eu quero servir, ser servo até o fim. É precioso. Pedro foi um grande servo do Senhor. Eu admiro esse homem. Ele errou algumas vezes, como todos nós erramos, mas ele foi um servo. E ele pôde dizer isto, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então, a palavra servo que nós estamos estudando é de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Não se esqueça disto. Não servo de si mesmo, não servo dos homens. Servos do Senhor Jesus Cristo. É diferente, tá bom? Isso é o que vale. É isso que nós estamos estudando. Tá bom? Alguém pode começar a ler para nós aí? A conversão de Constantino ao cristianismo no início do século IV trouxe consigo uma transformação sem precedentes na estrutura da igreja. O cristianismo, antes perseguido e marginalizado, passou a ser favorecido pelo poder do Estado e muitos líderes cristãos foram elevados às posições de grande influência política. Ok. Já falamos isso várias vezes, que a partir do IV século, com o imperador Constantino, que converteu a si mesmo e toda a corte ao cristianismo, não houve novo nascimento, não houve uma regeneração, houve uma mudança apenas de mente, de sentimento, mas não do espírito. Foi algo muito humano. E eu penso particularmente que foi uma atacada satânica. Satanás não conseguindo opor ao crescimento da igreja cristã, da igreja primitiva, ele astutamente colocou representantes dentro da igreja e isto destruiu. Isto foi um dos maiores males para o cristianismo. A partir do IV século, o cristianismo declinou tremendamente. Por quê? Porque tiraram os olhos de Cristo e colocaram os olhos nos homens. O humanismo entrou na igreja, tá? E olha, eu vou falar uma coisa. Na igreja brasileira, há muito romanismo, que é catolicismo, tá bom? E há muito judaísmo, romanismo e judaísmo. É impressionante como existem essas coisas dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica no Brasil. E essa junção, romanismo mais judaísmo, é igual a humanismo. O homem no centro, o movimento do homem. Esse movimento do IV século está muito forte, ativo nos nossos dias, tá? Tomem cuidado com uma igreja centrada em homens, com uma igreja dominada por homens. Cuidado. Se não for Cristo, tomem cuidado, tá bom?
eu quero muito que vocês se lembrem destas coisas. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos. Vamos começar do capítulo. Nós não vamos ler. Nós temos muitas coisas hoje. Eu só vou passar por cima, tá? Atos capítulo 4. Vocês vão ver que Pedro e João estão presos. Já começa a perseguição. Tá? Aqui não tem nada a ver com Roma. Aqui não tem nada a ver com romanismo, catolicismo. Não, não. Aqui é uma perseguição aos cristãos do primeiro século, pelos próprios judeus. Tá? Então, nós podemos ver no capítulo 4, Pedro e João sendo presos. Ok? No capítulo 5, a partir do versículo 17, os apóstolos são presos. Não sei se vocês estão me acompanhando, eu vou correr, tá? Só estou citando para vocês entenderem. No capítulo 7, Pedro está sendo apedrejado e morto, o primeiro mártir da era cristã. Ok? No capítulo 8 de Atos, nós começamos a ver a perseguição, tá? Nós começamos a ver cristãos sendo perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Aí foi o começo da igreja cristã. E a igreja cresceu muito. A igreja ia crescendo, crescendo. Capítulo 9, versículo 31. Alguém pode ler? 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Crescia em número. Vocês estão vendo? No meio da perseguição, da oposição, a igreja estava crescendo. Tá? Um amigo meu, pastor chileno, ele disse para mim, pessoalmente, que no tempo da ditadura no Chile, com Pinochet, a igreja evangélica, a igreja cristã cresceu muito. Hoje, que está numa bonança, crescimento político, financeiro, a igreja está estagnada, parada. Né? Então, irmãos, há algumas coisinhas aí que nós precisamos começar a entender, tá? Alguém pode continuar lendo agora o livro, o segundo parágrafo? Eu leio. Sim. Isso, no entanto, teve um efeito colateral profundo. A igreja começou a adotar a mentalidade imperial, buscando poder, influência e prestígio como a sua grife. A liderança eclesiástica gradualmente se distanciou do modelo de serviço humilde e passou a refletir a estrutura hierárquica do Império Romano nas suas formalidades. Continua? Okay. Daqui a pouco. Irmãos, enquanto nós estamos estudando hoje, nós temos que ter em mente duas linhas, tá? Uma liderança autoritária imposta pela Igreja Romana contra uma liderança serva colocada por Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos voltando lá no início. Nós estamos voltando lá em Cristo Jesus. A liderança eclesiástica romana, ela é centrada no homem, no Papa, no imperador, nos grandalhões, nos figurões. Em contrapartida, a liderança cristã verdadeira é humilde, centrada em Cristo. É diferente. Enquanto nós estudamos a liderança serva, não a liderança dominadora, minha oração
é que nós diminuamos e Cristo cresça na igreja. Na igreja. Eu já disse várias vezes para os irmãos da CBR que vocês vão ver o pastor Mário diminuindo. E olha, isso tem acontecido nitidamente. Louvo a Deus. Louvo a Deus. Eu quero chegar a um ponto de estar lá no zero. Cristo seja tudo, tá? E esta é a liderança serva, centrada em Cristo. Que vocês possam ver Cristo, ok? Vamos continuar a leitura. Vou continuar então. O teólogo John Stott, grande pensador contemporâneo, em sua obra O Perfil do Pregador, adverte: desde Constantino, a Igreja lutou contra a tentação de abandonar a cruz em favor da coroa. O modelo do poder secular se infiltrou no ministério cristão, gerando um espírito de domínio e não de serviço. Sim, sim, John Stott está certíssimo, certíssimo. Depois do quarto século, começou muito esse prestígio do sacerdote, né? Do líder homem. E esse é o modelo do mundo, meus irmãos. Esse é o modelo do mundo. Não é o modelo de Cristo. O modelo de Cristo tem cruz. Então, quando você analisa a liderança, se a liderança não sabe o que é cruz, não vive a cruz, não é modelo de Cristo, é modelo do homem. É preciso ser crucificado para ser um servo, para ser um líder. Do contrário, só vai estragar mais ainda a igreja, tá? Então, a cruz é o diferencial do líder. A cruz o faz um líder servo. É esse caminho que a nossa igreja, essa igreja que é do Senhor, aliás, está seguindo, tá bom? Então, o líder não tem prestígio, tá? Não que a igreja vai desprezar, não. É ungido de Deus, é ungido de Deus. Sim, mas não tem nada a ver com idolatrar ele, com exaltar ele, com louvar ele. Não tem, não tem. Graças a Deus, essa igreja não me elogia, não faz nada. Isso é muito bom, é muito bom. Nós só devemos louvar e glorificar o Rei Jesus. Eu estou servindo a ele e não sou digno de nada. Quem é digno é ele. Tá bom? Vamos continuar aí. Alguém mais pode continuar lendo aí? Esse espírito imperial se consolidou ao longo da Idade Média, quando os líderes eclesiásticos começaram a ostentar títulos de nobreza, vestimentas luxuosas e autoridade absoluta sobre o povo. A noção do sacerdócio universal dos crentes, ensinada nas Escrituras, 1 Pedro 2,9, foi obscurecida pela estrutura clerical, onde poucos governavam sobre muitos. Isso foi sempre uma tragédia no âmbito do povo de Deus. Pode continuar, Vanessa. A reforma protestante do século XVI denunciou essa corrupção, chamando a igreja de volta ao modelo bíblico de humildade e serviço. No entanto, mesmo dentro das igrejas protestantes, a tentação do poder e da liderança autoritária continuou a surgir ao longo dos séculos. O desejo de comando faz parte do gênero caído. Martinho Lutero foi um reformador usado por Deus. Ele era um sacerdote católico, nós sabemos da história, né? Ele começou a ver muitas coisas erradas, e quando um homem começa a tomar o poder, ele sofre tentações para fazer coisas erradas. Seja na política, seja numa empresa, seja na igreja, é muito perigoso, né? E a igreja já vinha dominando o povo. O catolicismo em séculos passados, aonde eles iam, eles dominavam, né? Então, gente, é muito perigoso. Martinho Lutero foi um protestante usado por Deus, e
Naquela época, o Papa estava vendendo indulgência para poder construir a Catedral de São Pedro em Roma. E a venda de indulgência não tem nada a ver com Bíblia, com cristianismo. Era um passe para que os mortos da família que estava no purgatório pudessem, então, agora finalmente ir para o céu. É um absurdo. É mente satânica trabalhando para as coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. Muitas vezes as igrejas têm um monte de coisa que não tem nada na Bíblia e Cristo nunca falou, não tem nada de cristianismo, mas está lá. Eu esqueci agora, estava vendo alguns amigos meus, culto dos idosos, culto de celebração das crianças, enfim, culto de um monte de coisas que eu vejo. Mas eu não vejo na Bíblia. Eu não vejo na Bíblia. Quando não está centrado em Cristo, nós centramos nas pessoas. Culto por causa disso, culto por causa daquilo. Gente, para mim, culto há um só motivo: o Senhor. Mais nada. Dá para entender? Dá para enxergar um pouquinho o humanismo dentro da igreja? Né? Cuidado com parabéns para você dentro da igreja. Irmãos, eu não vi uma única vez Jesus cantando para algum que estava fazendo aniversário. Exaltando, centrando o homem. Né? Cuidado, isso é humanismo, meus irmãos. Humanismo vai contra o cristianismo. Né? Então tem que tomar cuidado, irmãos. Vamos lá, mais um pouquinho, alguém pode ler? O perigo da liderança de pedestal. Alguns teólogos reformados do século XX foram muito incisivos em denunciar o perigo da liderança de pedestal, onde o líder cristão se torna mais um governante do que um servo com toalha e a bacia. A.W. Tozer, em J. Price of não sei o que, alerta: quando a liderança da igreja é definida pelo desejo de influência e reconhecimento, e não pelo poder de Cristo, e não pelo caráter de Cristo, a igreja se torna indistinguível do mundo. Ok. Na verdade, esse trecho nós vamos estudar semana que vem, tá? Eu perdi no meio de muitas anotações aqui, mas nós vamos começar a partir daí na semana que vem. Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Nós estamos falando de uma liderança forte, de uma liderança centrada no poder, no prestígio, essa liderança mundana, romanista, judaísta, humanista. Isso não é o nosso modelo. E a Bíblia é contra isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Alguém pode ler? Pastor. Sim. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O modelo de servo e não modelo de líder forte. Esses líderes que querem impor com vozeirão, com roupas bonitas, com postura, com pompas. Irmãos, tomem cuidado. Tomem cuidado. Muitos ficam impressionados com a aparência, com a beleza, com a altura do som, com a grossura da voz, com a aparência, com gestos, com batição de pé, e gira para lá e gira para cá, e um monte de coisa.
E cuidado, meus irmãos. Agton, você viu Jesus batendo o pé e rodopiando? Não, não. Mas você já viu o homem fazendo isso? Já, né? Impressiona, gente, impressiona. Mas esse não é o nosso modelo, meus irmãos. Às vezes, sem querer, coloco num canal que tem de alguma igreja, assim, eu fico vendo tanto trejeito de homens no falar as coisas, eu não consigo ficar vendo. Desculpa, eu sou fraco mesmo, sabe? Eu sou ignorante mesmo. Mas eu não consigo ver Jesus ali, sabe? Eu não consigo ver Jesus fazendo toda aquela encenação, aquele teatro. Não consigo ver. Vocês entendem? Cuidado com a pompa. Cuidado com a pompa. Com a grandeza, sabe? As pessoas gostam, o pastor gosta, o pastor sabe que se ele construir um templo ou reformar e deixar mais bonito, o povo vai gostar. Mas não é isto o cristianismo, meus irmãos. Não é. Nós temos que aprender o certo, tá? Não é aparência, não é pompa, ok? O rei Herodes, no dia do aniversário dele, saiu com uma roupa tão linda que as pessoas achavam que ele era um deus. Mas porque ele não deu glórias a Deus, foi comido pelos bichos, pelos vermes, né? Então, quem quer muita glória para si, quer aparecer muito a si, e dificilmente glorifica a Deus. Então, uma coisa que você tem que ficar olhando no seu líder é se ele dá glórias ao Senhor Jesus. Se ele vive para a glória de Deus. Ou ele vive para a glória de si, ou ele vive para a glória de Deus. Eu tenho muitos colegas pastores aqui em Maringá que vivem para a sua própria glória. Eles vivem postando com isso, com político, com aquele, que eu fiz isso, estou aqui, estou fazendo isso. Gente, é glória para si. Isso não é cristianismo. Não é. A glória é do Senhor Jesus Cristo, ponto final. Tá bom? Vamos ver uma passagem. Judas, antes de Apocalipse. Versículos 24 e 25. Alguém leia para nós? Judas 24 e 25. Eu gosto muito dessa passagem, viu? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. E isto aqui é a palavra do Espírito Santo por meio de Judas, irmão de Jesus Cristo, e lá no versículo 1 fala servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Isto é servo. Glorifica ao Senhor. E reconhece que tudo é do Senhor. Olha, essa doxologia aqui é fantástica, é linda demais. A glória é do Senhor. Uma das coisas que eu uso muito para discernir se é de Deus ou não, é se a glória vai para Deus ou se vai para o homem. Você mesmo pode fazer esse teste com você mesmo. Você está fazendo para a glória de Deus ou para você mesmo? Pensa nisso. Sempre, tudo que você fizer, fazei para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tá bom? Vamos ler mais uma passagem. Apocalipse 5:12. 5:12. Eu gosto dessas partes de Apocalipse que dá glória ao Senhor. Alguém pode ler Apocalipse 5:12? Eu leio, pastor. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Márcia, quem que é digno? O pastor Mário. Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro.
Quem que é o Cordeiro? Jesus. Jesus. É o Senhor Jesus. Então, Márcia, nunca dê honras ao pastor Mário. Somente ao Cordeiro. Irmãos, isso nenhum pastor fica falando para a igreja, tá? Porque o pastor gosta de receber elogios, sim. Gosta de ser o centro, sim. E eu estou dizendo, vocês não façam isto. Eu não sou digno, eu não sou nada. Estou junto com vocês, diante do único. Eu me curvo juntamente com vocês perante o Senhor. É assim que eu estou nessa igreja. Para me ajoelhar juntamente ao seu lado, diante do Senhor. Toda glória é ao Senhor. E eu quero que isso não seja de boca para fora na tua vida. Que a tua vida seja assim de verdade, aqui de dentro para fora. Beleza? Amém? Amém. Aê. Amém. Ok. Abra sua Bíblia agora, João capítulo 13. Alguém pode ler do versículo 4 ao versículo 10? João 13, de 4 a 10. Eu posso, pastor. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quero falar rapidamente a diferença entre a purificação e o lavar os pés. Tá bom? Outra vez, Pedrão, cara espontâneo. Eu vejo o Pedro do Evangelho diferente do Pedro da carta ali, sabe? Ele cresceu, ele mudou, ele foi transformado, sabe? E é assim que nós precisamos ser. Nós vamos amadurecendo em Cristo, crescendo em Cristo, tá bom? Pedro, como nós também, muitas vezes não entendemos. Agora, olha o que Jesus disse, versículo 7. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Viram aí no versículo 7? Pedro não estava entendendo, mas ele entendeu depois. Muitas coisas eu não entendo hoje, mas o Senhor continua me ensinando e eu vou aprendendo no dia a dia. No meu dia a dia está havendo crescimento, mudança, aprendizagem. Você, como filho de Deus, você seguidor de Cristo, discípulo e servo de Cristo, nunca pode parar de aprender do Senhor. Nunca pode parar de ler a palavra, de receber revelação do Espírito quanto ao estudo da palavra. Tá bom? Nunca pare. Uma das suas orações: Senhor, fala comigo. Revela-me esta verdade que eu vou ler agora na Bíblia. Eu quero aprender, Senhor. Abre os meus olhos, dá-me entendimento. Entende? É assim que você começa lendo a Bíblia na sua casa, pedindo para o Senhor sabedoria, entendimento, revelação daquela porção que você vai ler. Isso é precioso, isso é diário. Pedro, no versículo 9, ele fala assim, ele é 880, extremista, ou de um lado ou de outro, né?
Primeiro ele falou, nunca me lavarás. Olha a palavra que ele usa, nunca, de jeito nenhum. Hã? É extremo esse cara. Depois Jesus falou, senão não tem parte comigo. Aí ele já muda do outro lado. Então, não somente os pés, mas também as mãos. Aí ele quer do outro lado tudo. No começo não queria nada, agora quer tudo. Você conhece crente desse jeito, igual Pedro? Tem dia que tá animado, tem dia que não tá. Tem dia que quer ir pra igreja, tem dia que não quer. É sempre altos e baixos, altos e baixos. É doido. É doido. É esquisito. Pedro não estava entendendo o que Jesus queria ensinar. E a maioria não está entendendo também. Quando nós lemos João 13, e muitos pastores fazem isso, tá? Lê essa coisa, acha maravilhoso. E ele sabe que se ele fizer isso na prática, na sua igreja, com seus líderes, os seus líderes depois vão lamber os pés dele. E ele vai ter cartaz, moral. O nosso pastor é tão humilde, igual Jesus ele fez. É maravilhoso. O meu pastor, eu não troco por nenhum outro. Ele é o melhor pastor do mundo. Só que o pastor não tem revelação nenhuma do que ele está fazendo. O que Jesus está ensinando aqui não é só chegar a tirar o chulé do outro. Isso seria fácil demais. Aqui na conversa com Pedro, Jesus fala de estar banhado, de estar purificado, de estar limpo. Sim? Sim? Vocês estão me entendendo? Sim? Beleza? Tá? E também fala da lavagem dos pés. Duas coisas. Lavagem do corpo. Outra coisa, lavagem só dos pés. Tá? Por quê? Jesus falou, quem já tomou banho, não necessita tomar outro banho. Só os pés. Porque naquela época, as pessoas só usavam sandálias. Não tinha asfalto. Era poeirão em todo lugar. Poeirão. Você podia tomar banho, sair com a roupa limpinha, com o pé limpinho, com a sandália limpinha, mas quando você saía pra rua, sujava os pés. Porque não tinha meia. Não tinha bota. Era assim mesmo. Todo mundo sujava os pés. Não tinha como não sujar. Vocês estão me entendendo? Tá bom? Então, se sujou o pé, vai fazer o quê? Vai lavar o pé. Por que Pedro queria lavar a cabeça? É doido? Tem nada a ver. Quando fala da purificação, Jesus falou que vocês já estão limpos. Há uma obra só da cruz. Ali houve a remissão dos nossos pecados. Ali fomos banhados e purificados com o sangue de Cristo. Nós fomos regenerados. Há uma cruz, há uma regeneração, há uma justificação, uma só, que já foi feita, que nós recebemos. Eu gosto no versículo 10, quando no final fala assim, ora, vós estáis limpos. Agora, nem todos, porque Judas não foi regenerado. Não foi lavado pelo sangue. Judas não creu. Judas não recebeu o sangue do Cordeiro. Ele não estava lavado. Ele não estava purificado. O diabo encontrou brecha na vida dele. Porque ele era ladrão. Mentiroso. O diabo entra na vida de quem é pecador. Mas eu gosto dessa ideia de Jesus. Vós estáis limpos. Quando eu estou crucificado com Cristo, eu fui atraído naquela cruz. Morri com Jesus, fui sepultado, ressuscitado com Ele. Eu fui lavado, meus irmãos. Eu fui justificado, eu fui banhado, eu fui purificado, eu estou limpo hoje. Porém, continuo neste mundo. Continuo andando neste mundo.
Enquanto neste mundo nós podemos sujar os pés com pensamentos impuros, com palavras impróprias, com atitudes não coerentes com o cristianismo, com idolatria ao dinheiro, com mentiras, com violências, com xingamento no trânsito, com braveza dentro de casa. No dia a dia, nós vamos sujando os nossos pés neste mundo. E quando Jesus refere-se a lavar os pés, na verdade, é sobre a purificação dos nossos pecados diários. Todos nós pecamos. Eu não acredito que você é uma pessoa que não peca. Levanta a mão se você não peca de jeito nenhum. Levanta a mão. Não é? No dia a dia, a gente não fica com raiva. Não dá vontade de dar uns gritos? Chutar o Barney? É? Dar uns tapas? Dá não? É? A gente vai sujando os pés. Aí Jesus, olha a palavra do Senhor Jesus. Olha lá. Primeiro, se não lavar, não tem parte comigo. Não tem comunhão comigo. Não anda comigo. Não está comigo. Esses pecadinhos do dia a dia, enquanto neste mundo, vai nos afastando da comunhão com Cristo. Vocês já viram um crente frio? Pé tá sujo. Nunca lavou os pés. Já viram? Crente se afastando do Senhor, depois afastando da comunhão da igreja? Pé sujo, fedido. Jesus quer que nós, todos os dias, façamos um exame se nós pecamos contra Ele. Que nós confessemos, que nós não percamos a comunhão com Ele, que nós tenhamos parte com Ele, que nós estejamos com Ele, sejamos dele, andemos com Ele. No dia a dia, precisamos da purificação dos nossos pecados diários. É a poeira deste mundo que a gente não pode carregar, meus irmãos. Às vezes nós estamos tão envoltos com este mundo, tão cheios e sobrecarregados com as coisas deste mundo. Irmãos, temos que bater o pé, tirar o pó. Precisamos estar com Cristo. Isso é feito no dia a dia. Nós estamos salvos, porém nós vamos perdendo a comunhão com o Senhor. E um cristão verdadeiro, uma coisa que ele não admite é perder comunhão com o Senhor. Para mim, mais vale a comunhão com Cristo do que qualquer coisa deste mundo. O que eu não posso perder, meus irmãos, é a comunhão com Jesus Cristo. É nessa comunhão que eu vou crescendo na graça e no conhecimento dele. É nessa comunhão que eu vou sendo conduzido para a glória do céu. Eu não posso perder comunhão com Jesus. Eu não posso deixar que os pecadinhos do dia a dia me separem e rompem essa comunhão. Preciso lavar os pés dia após dia, pedir perdão, purificação. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Não durma. Não durma. Se antes fazer um exame, se você tem pé sujo. Eu vou contar, mas vocês não contam para ninguém, tá? Promete? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Não vai fofocar por aí, hein? A Megumi,
a Megumi, ela tem um costume que eu não tenho. Eu chego na cama, eu tiro o chinelo e pulo na cama, não tô nem aí se meu pé tá sujo ou não. Mas a Megumi, ela senta na cama, tira o chinelo e esfrega um pé no outro para limpar. Depois ela deita. Eu queria que você fizesse isso em oração. Senhor, purifica meus pés. Perdoa-me dos meus pecados. Hoje eu briguei. Hoje eu perdi a estribeira. E assim por diante. Você sabe. O lavar os pés é diário. Procura examinar a si mesmo todos os dias. Todos os dias. Andar em santidade é o segredo da comunhão. É o segredo do crescimento e da vitória. Lavar os pés é fundamental para nós. É dia após dia. Dia após dia. Tá bom? Não esqueça disto. Não esqueça disto. Quero ler um versículo para a gente terminar hoje. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Está relacionado com esse lavar os pés todo dia. O que eu quero dizer para vocês, eu quero explicar através deste versículo. 2 Coríntios 13, 5. Alguém pode ler? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos. Muita gente vai dormir, examina. O outro, porque ele falou isso, porque ele fez aquilo comigo. E fica examinando os outros. Leia a Bíblia direito. A Bíblia fala para examinar a si mesmo, não os outros. Vocês ficaram sérios por quê? Maria, aqui é na lata, tá bom? Não tem que ficar disfarçando, não. Tem que falar direto. Amém, Maísa? Pode ser assim, Maísa? Amém. Com certeza. Amém. Isto. Amém. Isto. Amém? Amém? Amém. 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 Ok. E eu vou pedir para o Tonton fazer uma oração final agora. Vamos orar com Agton.